Direto da redação já está no ar e a partir de agora traz as principais informações de todo o interior paulista. E hoje a gente vai mostrar que na região de Araraquara a polícia descobriu uma plantação de maconha num canavial. Os pés de maconha tinham cerca de 1 metro de altura, olha só, eles estavam dentro de vasos. Além da droga, também foi encontrado aí um sistema de irrigação que canalizava a água de um córrego próximo à chácara. E foram enterrados ontem os corpos de 8 vítimas do grave acidente no fim de semana na rodovia Assis Chateaubriand, na região de Penápolis. Foi um dia de muita tristeza e muita dor para as famílias, viu? 8 corpos foram enterrados em São José do Rio Preto. Na edição de hoje, os nossos repórteres trazem ao vivo as causas desse acidente e ainda conversam com essa única sobrevivente, essa moça que vocês veem aí, a única sobrevivente da tragédia. Veja agora outros destaques nessa terça-feira, dia 19 de julho de 2011. Um crime choca a região de Franca. Um rapaz é preso depois de esfaquear o próprio avô. Em Sorocaba, 2 trabalhadores morrem soterrados na obra de uma rede de esgotos. E câmeras de segurança flagram imagens impressionantes. Um idoso é atropelado e arremessado por uma moto numa das principais avenidas de São José do Rio Preto. Agora, no Direto da Redação Interior. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Acerte seu relógio, você que está saindo para trabalhar. Agora são 6 horas e 42 minutos. Olha, em Franca, uma dona de casa deu à luz a um menino e foi ajudada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Tudo aconteceu dentro da casa dela. A reportagem é de Carlos Esquisato. Bombeiros de emergência. É isso aí, né? Deve ser muito gratificante para esses bombeiros que ficam aí perto de riscos, perto da morte todos os dias, quase todos os dias, lidar com histórias como essas, né? Parabéns a esses bombeiros. E foram enterrados em São José do Rio Preto 8 corpos das vítimas do acidente com a van que transportava parentes de detentos na rodovia Assis Chateaubriand no último fim de semana. O repórter Leandro Weidman acompanhou o velório de 2 dessas vítimas. Vamos ver. O cemitério São João Batista, em Rio Preto, ficou lotado por familiares e amigos de parte das vítimas. Pois é, e sobre as causas desse lamentável acidente, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Helena Bright. Helena, a polícia já conseguiu identificar o motorista que provocou essa tragédia toda? Bom dia. Bom dia, Martim. Bom dia a todos. Já identificou sim o motorista do caminhão de cana que foi responsável por esse acidente. É José Rogério dos Santos, de 41 anos. Obrigado, Helena. Helena Bright falando ao vivo de São José do Rio Preto. Olha, ainda nessa edição a gente vai ver que a equipe de reportagem da Record conversou com a única sobrevivente dessa tragédia. E ainda a plantação de maconha que foi descoberta no meio de um canavial na região de Araraquara. Os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. 6 horas e 52 minutos, o Direto da Redação está de volta com as principais notícias do interior paulista. Ora, em Pirajuí, na região de Bauru, um bebê morreu 4 dias após o parto. Durante esse tempo, o hospital tentou vaga numa unidade de terapia intensiva. Mas a família acredita que houve negligência médica. Vamos ver. Estava tudo pronto para a chegada da bebê. Pois é, olha, a Secretaria Estadual de Saúde, por nota, informou que no dia do nascimento do bebê foi solicitada para a Central de Regulação uma vaga na UTI neonatal e a disponibilidade de um exame chamado ecocardiograma, porque os médicos tinham uma suspeita de um problema no coração. No mesmo dia, um dos médicos do hospital informou que a central, que o bebê teria melhorado e não precisava mais da vaga na UTI, apenas do exame do coração, que foi marcado, mas, segundo a secretaria, o bebê não foi levado até Bauru. A nota diz ainda que 3 dias depois foi solicitada novamente a vaga na UTI, porque o estado de saúde do bebê tinha piorado, mas não foi possível conseguir a vaga em tempo. E a Polícia Militar de Santa Lúcia, na região de Araraquara, encontrou uma plantação, olha só, de maconha num canavial. Quem tem as informações ao vivo é o repórter André Barros. Muito bom dia, André. Bom dia, Martim. Bom dia a todos. Olha, a chácara fica a 2 quilômetros da rodovia que liga Santa Lúcia a Araraquara. Obrigado pelas informações, André. Olha, a Justiça decretou o sequestro de bens de 3 vereadores de Barrinha, na região de Ribeirão Preto, por suspeita de corrupção. Os vereadores envolvidos no caso não foram afastados das funções. Vamos ver.
A decisão atende a uma solicitação da promotoria, que moveu uma ação civil pública. É sempre a mesma história, né? O presidente da Câmara de Barrinha informou que a Câmara de Vereadores da cidade ainda não foi notificada. O vereador Sancler Antônio Marinho Filho disse por telefone que também não foi notificado da decisão e, por isso, não vai se pronunciar. Já os vereadores Jamel Jamil e Carlos Alexandre Borges não foram encontrados pelo jornalismo da Record. Agora, onde há fumaça, há fogo, hein? Em Franca, um homem foi detido tentando furtar uma loja de acessórios. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do indivíduo. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Tiago Valentim, lá de Franca, que tem os detalhes. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Martim. Bom dia a todos. A tentativa frustrada de furto aconteceu em uma loja de acessórios automotivos que fica na região norte aqui de Franca. Pois é. Obrigado, Tiago. Piada, não é? Olha, apesar da decisão rápida, da ação rápida da polícia, o comerciante ainda vai amargar aí esse prejuízo, né? Mas poderia ter sido pior. 7 dias após o assassinato daquelas duas meninas em Sorocaba, a mãe de uma delas resolveu ir até o local do crime. A reportagem da Record acompanhou esse momento. Vamos ver. Uma semana depois do crime, Nercy decidiu voltar à casa onde a filha Maiara Nathalie da Silva, de 8 anos, foi morta a facadas. Olha, não deve ser nada fácil aí para uma mãe voltar a viver numa casa onde a própria filha foi morta brutalmente, né? Dessa forma que a gente viu. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta você vai ver imagens impressionantes de um atropelamento na região de São José do Rio Preto. E ainda, a Record conversa com a única sobrevivente da tragédia na rodovia Assis Chateaubriand. A gente volta já já. 7h05, estamos de volta ao vivo para todo o interior paulista com as principais notícias. Olha, em Sorocaba, 2 trabalhadores morreram soterrados numa obra. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Patrícia Gonçalves, que tem os detalhes dessa história. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia, Martim. Bom dia a todos. Olha, os 2 pedreiros, um de 18 anos e o outro de 21 anos, estavam fazendo um encanamento de uma rede de esgoto quando o terreno cedeu e os 2 ficaram soterrados. Obrigado pelas informações, Patrícia Gonçalves, falando ao vivo de Bauru. Olha, a gente agora volta a falar sobre o acidente que provocou a morte de 10 pessoas na rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis. A única passageira da van que sobreviveu conversou com a nossa equipe e ela contou que não estava usando o cinto de segurança. Vamos ver. Juliana Mesquita está internada na Santa Casa de Araçatuba, com lesões por todo o corpo. Mas que loucura, essa moça sobreviveu a 2 batidas. O fato dela estar no fundo da van a protegeu aí da primeira batida, do ônibus tombado. A tentativa de sair do veículo evitou que ela fosse atingida pelo segundo caminhão que engavetou na sequência. Realmente, ela tem muitos motivos aí para repensar muita coisa na vida, não é? Olha só o flagrante impressionante registrado pela câmera de segurança de uma farmácia numa das avenidas mais movimentadas da zona norte de São José do Rio Preto. Olha, um aposentado de 72 anos tenta atravessar a avenida quando é atropelado por uma motocicleta. Olha só que loucura. Com impacto, a vítima é lançada sobre a calçada junto com as sacolas que carregava. A mulher que estava na garupa do veículo também caiu após o choque e sofreu ferimentos leves. Segundo a polícia, o condutor da moto prestou apoio às vítimas. O idoso foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro. Felizmente, foi apenas um susto e, segundo a unidade de saúde, o paciente passa bem e foi liberado horas depois. Segundo o delegado que acompanha o caso, o casal não será indiciado até que a vítima preste aí esclarecimentos. E os acidentes de trânsito só aumentaram. Segundo a Polícia Militar de Ribeirão Preto, o número de ocorrências cresceu em 10% nos últimos 30 dias. Olha, o convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública para que a PM continue fazendo a fiscalização do trânsito ainda não foi renovado. Sem fiscais nas ruas, aumentam os abusos. A reportagem é de André Barros. Um trânsito rápido, movimentado e imprudente. Pois é, né? Muita burocracia, assim fica difícil. Um casal foi preso com 5 quilos de pasta base de cocaína em Presidente Prudente. A droga estava num carro com placas de Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos ver. O carro onde estava o casal Alexandre Gamarra, de 28 anos, e Alcione Ribeiro, de 33, foi parado numa abordagem de rotina no posto da Polícia Rodoviária Estadual. Olha, um crime chocou a pequena cidade de Restinga, na região de Franca. Um rapaz foi preso depois de esfaquear o próprio avô. Vamos ver. Dona Maria ainda se recupera do susto que quase terminou em tragédia.
Dá medo, claro que dá medo. Que situação daquela mãe ter que entregar o próprio filho para que nada de pior aconteça, não é? O Direto da Redação fica por aqui, hoje com imagens ao vivo de Bauru, dia clareando, céu um pouquinho nublado, mas previsão de tempo seco ainda em grande parte do interior paulista. Fica agora com as principais notícias de São Paulo, no SP no ar. Eu te espero amanhã, como sempre, às 6h40 da manhã. Uma ótima terça-feira para você. Tchau!